Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Você não está apenas em mais um podcast, você está no primeiro podcast do Franzé. Quem é o Franzé? Cidadão comum como você. Sou pai, sou marido, sou um cearense, sou professor, sou um cristão por fé e, tal qual você, talvez uma pessoa decepcionada com a atual conjuntura política e também decepcionado com a estrutura política que nos antecedeu há bem pouco tempo atrás. Crítico, uma pessoa extremamente crítica. Critico a política, critico a produção artística, critico as expressões de espiritualidade muitas vezes doentias. Aliás, se você me conhece das outras redes sociais, se você me conhece, por exemplo, do Facebook ou do YouTube, você vai ver que minha produção ela é encharcada de espiritualidade, mais especificamente espiritualidade cristã. O podcast Conjecturas vai ser um pouco diferente. Vamos focar na vida, nas inquietações da alma, né? Eu acho que igual a mim, você tem suas inquietações. Eu tinha menos de 10 anos quando, lembro, estava na minha casa e o noticiário informou a morte de alguém muito importante. Lembro que eu tinha menos de 10 anos, sei disso porque com 10 anos de idade eu mudei de casa. E mesmo com pouca idade, aquela notícia penetrou as minhas entranhas. Ela expandiu em mim e, aliás, isso é uma característica que eu carrego ao longo de 5 décadas. Muitas vezes uma frase, muitas vezes um acontecimento, muitas vezes uma palavra, aquilo entra na minha mente de uma forma que eu não sei explicar como e ela fica armazenada em um compartimento muito especial. Especial por quê? Porque ao longo dos muitos e muitos anos eu ainda tenho ela bem fácil, bem acessível para mim. E também porque mexe comigo. Às vezes uma afirmação, às vezes um fato que eu já tinha visto vários outros parecidos, não mexe comigo, mas aquele mexe. Aquele vai lá nas minhas entranhas e me faz pensar, me faz refletir. E aquela notícia, quando eu tinha pouca idade, me fez parar o que estava fazendo. E eu lembro que eu pensei exatamente o seguinte: puxa, se esse cara, sei nem quem era, morreu, eu também vou morrer. Ou seja, se ele é finito, eu também sou. Até então, eu não tinha me atentado para a finitude. E eu acho que uma criança, via de regra, não deve se atentar para isso. Então, aquele foi um momento, um divisor de águas em que eu entendi que a vida é finita, que o tempo é curto. E do dia que eu descobri esse fato até hoje, já vão 4 décadas. Isso quer dizer que eu estou bem mais próximo do fim. As questões da vida, o sentido da vida, por que vivemos, qual a nossa missão, se é que nós temos uma missão, são coisas que me inquietam. Eu tenho observado a vida de muitas pessoas e a impressão que me bate é que essas questões não influenciam essas pessoas. Aliás, eu conto nos dedos, no meu círculo mais próximo de amizade, de relacionamentos, pessoas que realmente têm um impacto mais profundo e se preocupa e questiona sobre esses assuntos. O que me parece é que as pessoas vivem na existência, no curso, no mar da vida. A impressão que eu tenho é que elas vivem muito na superfície. Elas só se preocupam com as questões superficiais. Comida, do vestir, das obrigações do trabalho, dos compromissos de pagamento, da necessidade de aquisição de bens materiais. E pouca gente tem mergulhado e se aprofundado na questão existencial. Esse podcast é para isso. Na verdade, eu não vou trazer respostas para você. Na verdade, eu não vou trazer soluções prontas. A intenção é lhe instigar. A intenção é fazer com que a sua mente procure respostas. Uma coisa que eu acho interessante é quando as pessoas
discordam de mim. Se você discorda de mim e diz não acho que é assim, eu acho maravilhoso. É uma relação dialética em que a minha tese desencadeia uma antitese. E eu vou escutar a sua antitese. E aí, muitas vezes, eu construí sínteses. Eu amadureço meus pensamentos. As minhas reflexões, elas têm um viés de espiritualidade muito forte. Mas não me entenda mal, eu não falei religiosidade. Apesar de eu ser um sujeito religioso, eu tento a cada dia me libertar dessa sombra da religião e me aprofundar cada vez mais na espiritualidade. Um dia desses, postei um texto que intitulei A Terceira Lei de Newton. E o que é a Terceira Lei de Newton? É aquela lei da ação e reação, em que toda força desencadeia uma força semelhante em intensidade de forma contrária, certo? Mesmo sendo uma lei da física, me veio assim aquele insight de que ela tem reações também na questão imaterial, na questão psicológica, na questão espiritual da coisa, sabe? E nas relações, nas reações psicológicas, uma mesma força, uma mesma ação pode desencadear diferentes reações em diferentes indivíduos. Por exemplo, quais são as ações, quais são as forças que estão atuando na minha vida, na sua vida nesse momento de pandemia? Medo, perigo, morte, reclusão, desabastecimento, inflação de preços, excesso de informação. Como eu vou reagir? Como é que nós vamos reagir ante tudo isso? Qual será a força contrária que eu vou desencadear? Se eu estou ciente que o desabastecimento e que meu amigo que é autônomo não consegue renda, qual vai ser a minha reação? Eu, como homem religioso, eu vou apenas orar pedindo um milagre na mesa dele, ou eu vou me mobilizar, eu vou abrir minha despensa, eu vou pegar um pouco do meu alimento, eu vou levar, eu vou agir e vou até ele. Eu vou ser um milagre na vida dele. Eu vou defender a economia que está em crise, porque a economia está em crise. Os comércios estão fechados. Os empresários que precisam do seu comércio aberto para gerar renda, para trazer o pão à mesa da sua família, esse empresário está em crise. O comércio, a economia está em crise. Mas ante essa economia em crise, como é que eu vou fazer? Eu vou defender a economia ou eu vou defender a vida? Nessa pandemia com enxurrada de informações, chega constantemente nas minhas redes sociais informações sem fonte. Qual vai ser minha reação? Eu vou propagar fake news ou eu vou analisar de forma responsável a fonte? Vou ver se procede e vou assim, depois de confirmado, é que eu vou compartilhar. Como é que eu vou aproveitar que eu estou em quarentena, meu tempo que está mais abundante? Eu não estou com tempo livre porque eu estou trabalhando em home office e, por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais do que da forma convencional. Mas como é que eu vou reagir à ação que se insere na minha vida, que é o tempo mais flexível? Eu estou com o tempo mais flexível. Então como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou reagir então a isso? Eu vou assistir mais TV, eu vou mergulhar na Netflix, eu vou nos jogos online, eu vou me empanturrar de noticiários ensinando 1000 vezes como usar uma máscara, me informando ininterruptamente a atualização do número de óbitos, ou eu vou ler um bom livro, ou eu vou ler a Bíblia, porque ela é para mim a minha fonte de espiritualidade, ela é o meu livro sagrado. Eu vou ter um tempo maior de oração ou de bate-papo no WhatsApp? Ou será que eu vou aproveitar esse tempozinho que eu estou podendo administrar melhor e não sou grupo de risco, então eu vou fazer as compras de um idoso? É a reação. É isso que eu quero dizer para você. Eu vou pecar por omissão ou por excesso de zelo? Toda ação tem uma reação. Isso foi Newton que disse, não foi eu.
Eu não posso evitar, eu e você, nós não podemos evitar algumas forças que incidem sobre a nossa vida, seja no nível profissional, psicológico, familiar, mas eu e você podemos decidir as nossas reações. Você pode ser luz ou pode ser trevas. Eu posso proferir palavras de vida ou palavras de morte. Eu posso dividir ou acumular. Só depende de mim, só depende de você. Grato por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.